O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que diz isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedras colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Obrigado, caro diácono, caros irmãos. Hoje a gente celebra então essa bonita festa de Nossa Senhora Aparecida. É uma festa onde naturalmente a gente reza também pelo nosso país, pelo Brasil, é claro. E eu gosto sempre de dizer, nós temos muitas festas de Nossa Senhora durante o ano, inúmeras. E não poderia ser diferente, porque a riqueza da Virgem Maria para nós, como um dom de Deus à sua igreja, a importância dela na missão de Cristo, da igreja, na nossa caminhada é tão grande, que não dá para uma festa resumir tudo, ou 2, ou poucas que sejam. Então nós precisamos de muitas, e cada festa de Nossa Senhora, eu vejo isso, destaca algum aspecto da presença dela para nós. E me parece que a festa de Nossa Senhora Aparecida e essa devoção destacam a Virgem Maria que cuida de nós, que vem em nosso socorro, também nas nossas necessidades temporais. É claro que a Virgem Maria está sempre apontando para Jesus e ela está sempre nos motivando à vida eterna, sempre apontando para a eternidade, né? É a mãe da esperança, mas não apenas para a eternidade, também aqui no nosso caminho na terra. Ela conhece as nossas necessidades e as atende. Antes até da gente pedir, a gente veio aqui nas bodas de Caná, ninguém falou com ela, ela já se antecipou, ela já viu ali que estava faltando vinho e providencia, vai a Jesus, vai a quem vai resolver. Todos os textos de hoje, de alguma maneira, falam sobre isso, sobre esse cuidado, essa atenção, essa intercessão. Primeira leitura de hoje nós temos do livro de Esther, uma passagem tão bonita também. Uma dessas mulheres que aponta para a Virgem Maria, pela sua intercessão. Naquela ocasião, o povo hebreu tinha sido escravizado, era cativo lá de um outro povo, e esse povo tinha lá um rei que ia se casar. Então, dentre as cortesãs, dentre as mulheres, as jovens do reino, ele foi escolher uma delas, e se encantou com Esther, sem saber que Esther fazia parte do povo hebreu, fazia parte dos judeus. E ele, então, praticamente pede ela em casamento. A gente vê aqui: o que pedes, Esther? O que queres que eu te faça? Ainda que me pedisses a metade do meu reino, ela te seria concedida. Olha aí, é um pedido de casamento, né? Metade do que eu tenho vai para você, se você quiser.
E ela não pensa em si, não olha para os seus interesses. Poderia pensar, né? Bom, meu povo está sofrendo, está sendo escravizado, mas eu, pelo menos, vou ter uma vida de privilégios. Vou ficar no palácio, vivendo de benefícios e regalias. Não, ela não pensa assim, ela fala, se ganhei tuas boas graças, ó rei, e se for do teu agrado, concede-me a vida. Eis o meu Deus, eu quero viver, porque o povo dela ameaçado de morte. E a vida do meu povo, eis o meu desejo. Essa é a intercessão que ela faz em favor de todo o povo, e ela é eficaz. O rei nem estava tão ciente do que estava acontecendo, porque tinha seus administradores, e ele procura se inteirar melhor do assunto e liberta o povo hebreu, que era o povo daquela que ele escolheu como esposa, Esther. Inclusive passa depois a punir também aqueles que antes perseguiam injustamente os hebreus. Então, olha como a intercessão de Esther obteve a vida e a libertação para todo o povo. Não por acaso, ela está hoje aqui na primeira leitura como exemplo que aponta para a Virgem Maria. Essa também, como eu falei, que está atenta, antes de pedirem ali ajuda, ela resolve. E vai a quem pode resolver. Não procura o mestre-sala, nem o noivo, nem talvez figuras importantes ou ricas que estivessem naquele casamento, mas vai ao seu filho. A palavra dela para o seu filho, a intercessão dela que resolve. Não precisa nem dizer muito. Só fala assim, olha, eles não têm vinho. Aí Jesus responde, mulher, o quê? Minha hora não chegou. Como é que Jesus já entendeu tudo? Uma palavrinha da mãe ali, ele já entendeu tudo. E mesmo ele dizendo que sua hora não chegou, ela insiste, vai ao servente, fazei tudo que ele vos disser. E ele atende. Como se a Virgem Maria tivesse quase que antecipado a hora de Jesus, e ele realiza ali o primeiro sinal. Como chama a atenção esse evangelho, e como me parece que ele está bem escolhido, justamente na festa de Nossa Senhora Aparecida. Porque se a gente for ver, aqui nesse milagre, meus irmãos, teve gente que estava lá, no primeiro sinal que Jesus realizou, e nem se deu conta do milagre que estava acontecendo ali do lado deles. O noivo, o mestre-sala não sabia de onde vinha a água, várias pessoas naquela festa que já estavam embriagadas com vinho, nem sentiram, nem perceberam o milagre que Jesus estava realizando. Mas os serventes sabiam. Os que estavam a serviço, que tinham enchido as talhas com água, eles souberam. Os mais humildes, os pobres, os trabalhadores. Os discípulos de Jesus perceberam, viram, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. A mãe de Jesus viu o milagre realizado. Eles sim, para eles foi esse sinal. Isso condiz um pouquinho com a aparição da imagem de Nossa Senhora lá no Rio, Paraíba do Sul, mais de 300 anos, né, no ano de 1717, curioso, e eles encontram a imagem de Nossa Senhora da Conceição lançada ali no Rio. Aliás, olha que interessante, né? Muito antes da proclamação do dogma de Nossa Senhora da Conceição, que foi só no século XIX. A gente está aqui ainda no século XVIII, um século e meio antes, já tinha ali a imagem de Nossa Senhora da Conceição. E a imagem estava quebrada, né? A cabeça e o corpo, e por isso, certamente, os donos ali, ou quem tinha a imagem, jogou no rio. Até hoje a gente faz isso, né? Quando quebra a imagem, às vezes manda mensagem para o padre. Padre, quebrou a imagem aqui, o que é que eu faço, padre? Falei, pode colar, filha, cola. É igual a Nossa Senhora Aparecida, cola aí, né? Ah, mas que não dá mais para colar, não tem mais jeito, o que que faz? Então traz na igreja, né? Ou enterra no jardim, a gente faz assim, não é? A gente enterra no jardim, para não jogar fora, não vai jogar no lixo a imagem, né? A gente enterra, faz alguma coisa assim. Em regiões ribeirinhas, regiões que são à beira do rio, é muito comum. A imagem quebrou, o pessoal joga a imagem no rio. Comum. Então, provavelmente foi o que aconteceu. Quebrou a cabeça, jogaram a imagem no rio. E aí, numa ocasião lá, o governador ali daquela região ia passar por aquelas fazendas ali, fazer uma visita lá, coisa que não era comum. Então, um fazendeiro lá, uma figura importante, que tinha lá os seus escravos, seus servos, que eram esses pescadores, mandou que eles fizessem uma pesca, pescassem uma boa quantidade de peixe para dar uma peixada lá, era a iguaria mais conhecida e mais famosa da época. E eles falaram, olha, mas não é época de peixe, está no defesa, não tem peixe agora, não adianta a gente jogar, por isso que a gente não tem pescado, não adianta a gente jogar. Não, vocês são os preguiçosos, eu quero que vocês dêem um jeito, vão lá e vão pegar os peixes, né? E eles um pouco sob ameaça, assim, um pouco angustiados com medo, contrariados, mas vamos tentar, né? Vamos jogar, vamos fazer um milagre aqui, e foram lá no rio jogar. Jogaram a rede, a gente sabe a história. Quando eles puxaram a rede, deve ter vindo um monte de coisa velha também, lata velha, coisa assim que eles foram te fazendo.
mas quando veio também o corpo de Nossa Senhora Aparecida. Aquela imagenzinha preta assim, né? Com a mãozinha de barro, de terracota, não, tipo de, com a mãozinha, mas sem a cabeça, né? Eles pegaram aquela imagem ali. Eu não sei você, mas eu acho isso assim. Para mim, o grande milagre foi esse. Foi esses pescadores não terem pegado aquela imagem quebrada, né? Suja, já com lodo, escurecida ali, e jogarem de volta no rio. Como é que não fizeram isso? Como é que pegaram aquela imagem sem cabeça? Quando que eles iam imaginar que eles iam pescar a cabeça, pelo amor de Deus? Então pegar aquela imagem ali e guardar. Por que eles não jogaram de volta? Eu quando chegar no céu, espero chegar no céu, eu quero conhecer esses pescadores, eu vou perguntar a eles, me conta aqui, como é que foi ali, cara? Como é que você não jogou de volta? Eu jogaria, eu estou sendo muito honesto com vocês. Por isso que eu não estava lá, né? Pois Jesus falou, não, Bruno não, bota ele em outro lugar ali, não. Eu provavelmente ia jogar aquela imagem de volta no rio, não sei vocês, talvez também, mas está quebrada, a imagem está velha. Eu tenho uma imagem de Nossa Senhora lá em casa, né? Já cuido dela, já faço minhas orações, isso aqui joga de volta. Aí depois, quando eu jogasse de novo, ia pegar a cabeça, e a cabeça da imagem aqui, olha só. Ah, poxa, pois é, se eu soubesse, né? Joga de volta também. Olha aí, 300 anos de milagres, quantos? Inúmeros, quando a gente vai na sala dos milagres, na Basílica, a gente fica afogado de milagres, né? E não teriam acontecido, né? Então, eu fico pensando, o que levou esses pescadores, agora é uma reflexão que eu faço, eu não tenho resposta não, mas eu fico pensando, o que levou eles a guardarem aquela imagem quebrada ali, deixaram aqui no barco? Talvez a angústia ali, a aflição de alguém que precisava de algum sinal de Deus, por mínimo que fosse ali, do cuidado de Deus. E depois, para surpresa deles, quando jogaram, a segunda vem a cabeça, eles encaixaram. Vai, cara, como os três estupefactos, ali, perplexos, assim, não é possível isso. Veio um sinal de Deus ali, e depois, quando eles jogam a rede de novo, eles pegam tanto peixe que não conseguiam arrastar para o barco. Precisaram ir nas outras, ali à beira, e trazer outras embarcações. Fizeram uma pesca de arrebentar as redes, de quase afundar as embarcações, igual a que a gente tem no Evangelho. E viram ali um grande sinal de Deus, peixe para todas aquelas famílias, conseguiram fornecer peixe suficiente lá para o fazendeiro receber o governador, e eles também. E eles sentiram ali a presença de Nossa Senhora, o cuidado dela por eles, filhos, naquele momento de aflição e de angústia. E teve gente que estava ali que talvez nem tenha visto o milagre. O fazendeiro, o governador, as figuras importantes, né? Vai saber. Eu fico imaginando, vou fazer um diálogo fictício aqui, não dá para saber se teve esse diálogo, mas eu vou elaborar. Se eu fosse fazer um filme sobre Nossa Senhora Aparecida, eu ia botar esse diálogo no filme, né? Na hora que os pescadores chegam com os peixes lá para o fazendeiro e falam, vocês, né? Não era época de peixe, né? Olha aí, vocês são os preguiçosos, isso sim. É só apertar um pouquinho que vocês trabalham. Olha aí, tá. E aí depois ele ia dar lá aquela peixada para o governador, aí eles na mesa lá, o governador, nossa, que peixe gostoso. Mano, quanta coisa, que quantidade. Não, pois é, aqui tem muito. Esses pescadores estavam de preguiça, não queriam trabalhar, falaram inclusive que na época, mas é só a gente apertar um pouquinho que eles trabalham. Olha aí, um milagre aconteceu ali, passou, igual lá nas bodas de Caná, por isso que eu falei, que eu acho que o texto foi bem escolhido. O milagre passando do lado dele, eles não viram. Mas os serventes viram, os discípulos de Jesus viram, a sua mãe viu. A mesma coisa lá no Paraíba do Sul, na aparição da imagem. Alguns mais importantes, autoridades que estavam ali, talvez nem tenham visto o milagre passar tão perto deles, mas os pescadores viram. Suas famílias viram. Os mais humildes ali, aqueles que estavam a serviço, eles viram. Então, esse é o cuidado de Nossa Senhora conosco. E depois o que aconteceu ali, vai se expandindo e se multiplicando. Entre tantos que recorrem à intercessão de Nossa Senhora e por ela são atendidos como mãe amorosa, mãe cuidadosa com seus filhos. E eu queria concluir com a segunda leitura também, porque tem um detalhe aqui que eu acho de uma riqueza. Aqui é aquele texto do Apocalipse, que fala daquela mulher revestida de sol, em dores de parto para gerar Cristo. Aí eu imagino a igreja revestida do Cristo, gemendo ali em dores de parto para gerar Cristo nos corações. E aquele dragão de 7 cabeças parado em frente, pronto para arrancar o Cristo que nascesse ali, né? Então,
É uma imagem de todos os dramas que a gente vê no mundo, todas as maldades, as covardias, guerras, opressões, injustiças contra os pequenos, perseguições contra crianças, contra inocentes em geral. Diante daquele quadro ali diz que o filho foi levado para junto de Deus do seu trono, aqui também uma alusão à sua morte e ressurreição, e o dragão então começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino, começou a perseguir a igreja, né, em uma imagem ali da Virgem Maria. E aí olha o que diz o texto na sequência. A serpente então vomitou como um rio de água atrás da mulher, a fim de a submergir. A terra, porém, veio em socorro da mulher. Continua o texto bíblico. Ela se abriu e engoliu o rio. Igual aconteceu lá em outras passagens, a terra se abriu e engoliu o rio, né, para preservar a mulher. Esse é o texto lá do Apocalipse. E olha a sensibilidade da equipe de liturgia que preparou isso aqui. Parou o versículo no meio. Diz que a serpente vomitou como um rio de água atrás da mulher para submergir a mulher. E aí para quando diz que a terra veio em socorro da mulher. Percebem a alusão? Vocês pegaram? Por quê? Porque a imagem de Nossa Senhora Aparecida não estava submersa no rio? A imagem de Nossa Senhora da Conceição, que apareceu, estava submersa. E aí diz ali que a terra veio em socorro da mulher. Se colocasse a sequência, ia dizer que a terra se abriu e engoliu o rio. Aí eles não colocam essa parte para quê? Para dizer que a terra veio em socorro da mulher. E isso aqui ser uma alusão à ação dos pescadores. Porque não foram os pescadores que foram em socorro da mulher? Eles não lançaram a rede e tiraram lá do fundo a imagem de Nossa Senhora que estava submersa? Olha aí, que interessante. Então, é como se a Escritura estivesse atribuindo aos pescadores essa ação aqui, de vir em socorro da mulher. Que coisa bonita. Um texto do século I da era cristã. Palavra sagrada, inspirada no Apocalipse, aplicado à ação daqueles pescadores no século XVIII no Brasil. Que honra para eles. Que honra para esses pescadores. Que a ação deles possa ser lida na Sagrada Escritura. Impressionante isso aqui, eu fico assim admirado realmente. A terra veio em socorro da mulher, a gente lê e pensa nos pescadores tirando a imagem do fundo do rio. Então é isso, Nossa Senhora é aquela que cuida de nós, que vem em nosso socorro também nas nossas necessidades temporais. Está sempre apontando para Cristo e nos apontando para a eternidade que nos espera, mas também caminha à nossa frente aqui na terra, nos convida a tomar nossa cruz e seguir com Cristo. Cuida de nós, atenta às nossas necessidades, mas de alguma maneira a liturgia nos convida também nós a cuidarmos dela, cuidar da Nossa Senhora, como eles fizeram aqui, defendê-la quando a gente vê ela sendo acusada, quando a gente vê ela sendo diminuída, submergida, afogada aí em tantas críticas e tudo, nós irmos em socorro dela e a erguermos, colocar no lugar que é próprio dela, o lugar que Deus colocou a sua mãe, né? Um lugar de destaque, de importância, apresentado como uma grande estrela para a igreja, né, para nos guiar no caminho. Nós vamos em socorro dela, sabendo que ela também vem em nosso socorro. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos juntos professar a nossa fé.